Olá, meus amigos! Vivemos tempos difíceis no nosso país. Vivemos tempos onde aqueles que foram eleitos para nos representar, como eu sempre digo, representam apenas a si mesmo e aos interesses daqueles que se dizem grandes ou que se acham grandes nesse país. O presidente Bolsonaro acaba de se pronunciar sobre a reforma tributária que será votada e provavelmente aprovada hoje no Congresso Nacional. Em síntese, o presidente Bolsonaro deixa claro como pode um governo que defende tantas coisas erradas fazer algo que poderia ser considerado bom, como dizem alguns senadores que foram eleitos vestindo o verde e amarelo. Abre aspas para o que disse o presidente Bolsonaro. Um voto que marcará o futuro de cada um de nós. Hoje, o Senado Federal decide o futuro do Brasil. A reforma tributária proposta por aquele que tem orgulho de ser chamado de comunista será votada. Alguns senadores que se elegeram ou reelegeram dizem que tiveram algumas de suas emendas acolhidas e votarão com os comunistas, pois alegam que seu estado não será afetado ou será menos afetado. De concreto, teremos o IVA mais caro do mundo. O Brasil não pode ter um ou outro estado bem e os demais prejudicados. De nada vale um estado produzir se os demais não puderem comprar. A economia não irá girar, todos perderão. Exemplifico, de nada vale a Zona Franca de Manaus produzir se não tiver para quem vender seus produtos. Quem irá investir no Brasil sem mercado consumidor? Ou num país onde tudo que é produzido é extremamente caro? Os empresários, com toda certeza, investirão em outros países. Agora prestem bastante atenção nesse parágrafo, onde o presidente Bolsonaro toca em cheio na ferida daqueles que remaram na onda Bolsonaro, que surfaram na onda Bolsonaro em 2022. Abre aspas. De nada vale vestir o verde e amarelo por ocasião das eleições e o vermelho durante o mandato. O nosso futuro será o da Venezuela, Argentina e por aí vai. Fecha aspas. O presidente Bolsonaro foi bem direto ao garantir que essa reforma tributária que será votada e provavelmente aprovada hoje no Congresso Nacional não é boa para o Brasil e, infelizmente, há quem diga, há quem, em defesa dos seus próprios interesses, diga que vai ser pouco maléfica, pouco prejudicial aos seus estados. Por quê? Para garantir ou para enganar o seu eleitorado. Sigamos com a nota do presidente Bolsonaro. O PT está ao lado da liberação das drogas, do aborto, do novo marco temporal, do fim da propriedade privada, da censura, não considera o Hamas terrorista, está ao lado de ditadores, contra o agronegócio, contra o legítimo direito à defesa, a favor da ideologia de gênero, ou seja, ao lado de tudo aquilo que repudiamos. Por que então essa proposta de reforma tributária seria boa? Por fim, quero lembrar que o setor de serviços, o maior gerador de emprego do Brasil, será duramente atingido por essa reforma tributária. O agronegócio, orgulho nacional, também terá aumento da carga tributária. O setor de tecnologia e inovação também terá forte aumento de tributos. Como um país se desenvolve se as empresas de tecnologia e inovação são taxadas com altas alíquotas? Este é o caminho que queremos para o Brasil? Já imaginou o pequeno empresário do setor de serviços, que hoje paga em torno de 8% de tributos, tendo que arcar com um IVA de quase 30%? Imagine você contratando um serviço e descobrindo que irá pagar R$ 130 se o empresário emitir nota ou R$ 100 sem emitir nota. Fantasmas do passado irão retornar ao nosso país. Deus salve o nosso Brasil. Jair Messias Bolsonaro. Essa é a importância de você acompanhar o que o seu senador ou o que o seu deputado anda fazendo no Congresso Nacional. Essa é a importância de você cobrar que os seus políticos, que os políticos que você ajudou a eleger, lutem em defesa do Brasil e não apenas dos seus próprios interesses, dos interesses do seu próprio Estado.
Nós precisamos de um Brasil pujante, nós precisamos de um Brasil que cresça junto, nós precisamos de um país que trabalhe unido para que todos cresçam sem deixar ninguém para trás. E aí, de repente, o que nós vemos é um consórcio do Nordeste defendendo somente o consórcio do Nordeste e tentando impedir que tenha um consórcio do Sul e Sudeste. Nós temos deputados de uma determinada região, senadores de uma determinada região, defendendo apenas os interesses da sua determinada região e se esquecendo de defender os interesses do Brasil como um todo. E, de repente, se esquecem que foram eleitos para lutar pelo país. Se esquecem que quando nós lutamos pelo bem do país, quando o Brasil vai bem, todo o seu povo vai bem. E, de repente, mesmo com parlamentares que se dizem de direita, mesmo com parlamentares que se dizem conservadores, nosso país segue representado por políticos que defendem apenas os próprios interesses. É aquela máxima que a gente viu, geração após geração, onde o eleitor só vota no vereador que faz para ele e não para a cidade, onde o prefeito só vota, só faz campanha no deputado que faz para ele e não para a região, e de repente nós acabamos vivendo dia após dia, ano após ano, aquela dependência do poder público, mas não em defesa do bem maior, não em defesa do país, mas em defesa de interesses locais ou de interesses espúrios. Reflita, pense bem sobre o que você anda fazendo com o seu voto. Acompanhe o que os seus parlamentares andam fazendo ao te representarem no Congresso Nacional. Porque uma vez que você vota no parlamentar para te representar, as ações dele no Congresso Nacional é como se você estivesse tomando essas ações. É como se fossem suas ações, porque ele é seu representante. Foi você que elegeu. Então passe a acompanhar o trabalho dos seus parlamentares e não se esqueça, tudo que ele fizer no exercício do seu voto é responsabilidade sua também. Seguimos juntos.